noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Continuando a nossa exposição do Salmo 95, abra sua Bíblia comigo, o Salmo 95. Só recordando, antes disso, vamos orar ao Senhor. Senhor da história, Senhor da glória, Deus de vitória, como assim cantamos, ó Pai, sabemos que tudo está em Tuas mãos e nada, ó Deus, do que acontece neste mundo, nada está fora do Teu alcance. O Senhor tem o controle de tudo, porque tudo acontece de acordo com o Teu querer. Por isso mesmo agora nós clamamos ao Senhor e por Tua bondade, fale ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Gilmar, por favor, desliga esse computador aí. Só eu estou me beneficiando dele, né? No caso, ele não está me beneficiando. Por favor. Obrigado, irmão. Semana passada nós começamos o Salmo 95, apesar de não ser um salmo grande, comprido, né? Mas é um grande salmo. E nós fomos até o versículo 5. E neste salmo nós temos visto o assunto desse salmo. O tema que nós adotamos é convocados para a adoração. Há 3 convites neste salmo. Há 3 momentos em que somos convocados em forma de convite a adorarmos o Senhor. No verso 1, nós já vimos no verso 1 ao verso 5, o primeiro convite, no qual nós vemos que devemos nos apresentar a Deus para adoração, para adorá-lo, porque a adoração é um ato de alegria. Verso 1, né? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rugido da nossa salvação. Adorar a Deus tem que ser um ato de alegria. Nós sempre pensamos em cultuar a Deus para sairmos daqui alegres. Sempre pensamos assim: eu estou triste, eu vou à igreja hoje, vou louvar ao Senhor, vou ouvir a palavra, serei fortalecido e sairei de lá alegre. Que bom que você fez isso. Continue fazendo isso. O servo de Deus se fortalece na presença de Deus, na palavra de Deus, junto a outros irmãos. Mas a Bíblia, aqui para nós, neste salmo, a convocação é o contrário. Ela nos diz que nós devemos nos aproximar do Senhor com júbilo, com alegria em nossos lábios, e celebrando, fazendo festa, louvando ao Senhor. E não tem como a gente fazer isso sem alegria. E nós precisamos nos alegrar em Deus, porque como vimos semana passada, por que nós não alegramos no Senhor quando nos aproximamos da casa do Senhor, quando vimos a casa dele para adorá-lo? Porque muitas vezes nós não estamos alegres para adorar o Senhor. Porque nós estamos abatidos, tristes. Aí você poderia me dizer: é porque eu estou abatido, estou triste pelos meus problemas que eu tenho passado. Mas veja bem, essa não é a resposta. Não é a resposta. Não estou mandando você ignorar os seus problemas, não é isso. Mas no salmo que nós vimos semana passada, do verso 3 ao verso 5, quem é Deus? E o grande motivo pelo qual nós nos apresentamos para adorar ao Senhor e não trazemos alegria em nosso louvor a Deus, é porque nós perdemos de vista a grandiosidade de Deus. Nós já não contemplamos a grandeza de Deus. Nós passamos a contemplar o tamanho dos nossos problemas, o tamanho dos nossos pecados, em vez de contemplarmos a grandeza, o tamanho do nosso Deus. Falando do tamanho dele, já começamos pelo fato de que ele é infinito em sua glória. Eu não posso medir a extensão da glória de Deus. Por isso que o salmista fala aqui da criação. Ele fala que Deus é o grande rei acima de todos os deuses. Ele fala que Deus, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Dele é o mar e tudo que ele fez, obra de suas mãos os continentes, a terra seca.
Então o salmista, para falar da grandeza de Deus, ele fala da grandeza da criação de Deus, porque a criação é menor do que Deus. Se a criação é tão grandiosa, quão grande é o nosso Deus, quão maior é o nosso Deus. Então, meu irmão, se você tem buscado alegria na casa do Senhor, amém, é aqui mesmo que você encontra. Mas o desafio para nós é amadurecermos, é crescermos, deixar de sermos meninos, deixarmos de ser crianças e sermos maduros na fé. Nós temos que aprender a contemplar a grandeza de Deus em todos os momentos da nossa vida, para que possamos louvá-lo como ele tem que ser louvado. Segundo ponto, segundo convite que nós temos neste salmo, a razão pela qual nós precisamos entender que a adoração, ela é também um ato de rendição. Versos 6 e 7, parte A do verso 7. Diz assim: vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Um ato de rendição. Observe o verso 6. Lembre-se que aqui no Salmo 95, e vários outros salmos, mas aqui no Salmo 95, nós temos um estilo didático dos judeus chamado Midrash. E a Midrash era constituída de duas partes: o que Deus quer que você saiba e o que Deus quer que você faça. O ensino judaico era assim, o ensino do Antigo Testamento e do Novo Testamento era assim: o que Deus quer que você saiba e o que Deus quer que você faça. Nem sempre na mesma ordem. Às vezes Deus primeiro mostra o que Ele quer que você faça e depois Ele fala o que você tem que saber. Mas essas duas partes estão aqui no Salmo 95. E agora no verso 6 e 7 nós vemos isso. O que Deus nos ordena fazer. Eis a convocação no verso 6: vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Deus quer que nós o adoremos, nos prostremos e nos ajoelhemos diante dele. Isso é um ato de rendição. É um ato de rendição. Quem se ajoelha, imagine essa cena: você adorando o Senhor, prostrando-se diante dele. E a prostração aqui no Antigo Testamento, ou em toda a Bíblia, a gente, quando vê um servo de Deus se prostrando diante do Senhor, ele cai de bruços no chão, com a boca no pó. Há uma esquisitice, há uma coisa errada sendo ensinada aí fora, sobre esse negócio de cair no Espírito. Você já viu isso? O pregador sopra, né? Aí o pessoal cai de costas no chão. Aí cai macio, né? Suave. Caiu no Espírito. É um festival de charlatanismo, de zombaria. Toda vez que um servo de Deus nas Escrituras caiu cheio do Espírito Santo, ele caiu com a boca no pó. Ele não caiu de costas, ele caiu de bruço. Caiu com a boca no pó, prostrando-se diante do Senhor, reconhecendo a glória do Senhor, a grandeza de Deus. Veja na Bíblia, me mostre um texto, um só texto, em que alguém cheio do Espírito Santo caiu de costas. Sempre caiu de bruços, se rendendo diante do Senhor, porque reconheceu a grandeza de Deus, reconheceu a glória do Senhor, e então, com medo, a pessoa se rende ao Senhor, se prostra diante dele. Mas o salmista continua: ajoelhemos diante do Senhor. Uma pessoa que está num embate com o outro, quando ela dobra os seus joelhos na presença do outro, ela está se rendendo, se entregando
ao domínio do outro. E aí então o salmista passa a nos mostrar aqui como é o domínio de Deus sobre nós. O que nós devemos saber sobre Deus? No verso 7 ele diz: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Interessante, o salmista poderia ter dito assim, né? Nós somos povo da sua mão e ovelhas do seu pasto. Faria mais sentido, né? Porque pasto é ovelha, povo está nas mãos de Deus. Mas a ideia aqui é justamente essa: mostrar para nós que nós estamos nos cuidados de Deus. Ser povo de Deus significa ser ovelha do Senhor. Significa ser ovelha do Senhor. Significa ser cuidado pelo Senhor. A figura do pastor e ovelhas, pastor e aprisco, aqui nota para nós esse cuidado de Deus para conosco. O convite de Deus para nós é para que nós nos rendamos diante dele. Senhor, eu reconheço a tua grandeza. Eu reconheço que foi o Senhor quem me criou. Se o Senhor me criou, o Senhor tem total autoridade sobre a minha vida. O Senhor tem todo o direito de fazer comigo o que bem o Senhor quiser. Todos os seres humanos, você já viu essa história de que todo mundo é filho de Deus? Não. Isso aí é ditado popular. Que é isso, pastor? Todo mundo foi criado por Deus. Ah, sim. Todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Então, se você não crê em Jesus, se você não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda é apenas uma criatura de Deus. Observe que o salmista diz isso no verso 6: todos somos criaturas de Deus, mas aqueles a quem ele chamou, ele os transformou em povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Nós somos filhos de Deus. Eu pergunto a você: você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Lembre-se que ser filho de Deus significa ter recebido a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos receberam a Jesus, recebeu de Jesus o poder para ser transformado em filho de Deus. Deus é descrito aqui como a herança bem maior do seu povo, e este como seu povo e ovelhas de sua mão, recebe de Deus o seu cuidado amoroso. Essas palavras, elas ecoam as palavras da aliança que Deus disse lá em Levítico 26, verso 12. Deus disse para o povo: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ser povo de Deus significa andar na presença de Deus. Chamar Deus de meu Pai, de meu Deus, de meu Senhor, significa andar na presença de Deus e saber que Deus anda no nosso meio. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, ali do verso 2 ao verso 7, quando Paulo está tratando uma desavença entre duas irmãs na igreja, as duas irmãs chamadas Evódia e Síntique, ele fala para elas: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E aí ele diz: seja a vossa moderação, gentileza, seja a vossa gentileza conhecida de todos os homens, perto está o Senhor,
Perto por quê? Porque Deus anda no meio do seu povo. E nós precisamos ter essa consciência, irmãos, de que Deus anda no nosso meio. Deus anda no meio da igreja. Deus anda no meio da nossa família. Deus anda no meio do seu povo. Onde estiver um filho dele, ali Deus também estará. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Andar aqui na presença do povo significa estar acompanhando, estar segurando, sustentando, tal como um pastor que sustenta as suas ovelhas no seu aprisco, tal como Deus faz conosco, como ovelhas de sua mão. Ele cuida de nós, e nós precisamos o tempo todo nos render à presença do Senhor. E rendermos à presença de Deus, rendermos na presença dele, significa isso. Entender, como disse Warren Wiersbe, louvar significa olhar para o alto, mas adorar significa prostrar-se. Ele diz: infelizmente, há os que gostam de levantar as mãos e de louvar em alta voz, mas não gostam de dobrar os joelhos e de se sujeitar a Deus. Podemos cantar maravilhosamente, podemos ter um louvor vibrante, cânticos e hinos vibrantes e empolgantes, podemos até nos ajoelhar para orar ao Senhor aqui na igreja, mas se o nosso coração não estiver ajoelhado na presença de Deus, tudo que fizermos não passará de uma coreografia. Tudo que fizermos aqui não passará apenas de algo ensaiado, mas não adoração, porque a adoração pressupõe rendição, e render-me a Deus significa isso, saber que quem é o Senhor é Ele, eu apenas sou um servo. Os judeus, quando se aproximavam do tabernáculo onde estava a Arca da Aliança, a qual simbolizava a glória, a presença de Deus, eles se ajoelhavam e prostravam-se com o rosto em terra diante da arca, diante do tabernáculo do Senhor. Hoje, por meio de Cristo, nós nos aproximamos de Deus, rendemos-nos a Ele e nos prostramos perante Ele. Toda a nossa adoração é por meio de Jesus. Não é o regente, não são os músicos que conduzem a adoração, até mesmo porque não é só música que é adoração. Não é o liturgo aqui à frente, não é o pastor aqui à frente que conduz a igreja na adoração. Quem conduz a igreja na adoração é o Senhor Jesus. Ao pôr os pés naquela porta, ao entrar por essa igreja para adorar o Senhor, eu preciso entender que só estou aqui porque Cristo me substituiu na cruz do Calvário e me abriu acesso à presença de Deus. Eu tenho hoje acesso à presença de Deus por causa de Jesus. Eu fui substituído por Jesus na cruz do Calvário. A minha rendição ao Senhor Jesus não é só para dizer que Ele é mais forte, porque Ele precisa fazer isso, Ele é mais forte, infinitamente mais forte. A minha rendição é um ato de eu dizer: Senhor, o Senhor é o Senhor e não eu. O Senhor nessa relação aqui não sou eu, mas é o Senhor. Quando reconhecemos quão grande é o nosso Deus e o quanto Ele nos ama e nos quer bem, somos tocados e movidos por seu amor, que nos atrai e nos faz render-lhe os nossos corações de forma sincera na presença dEle. Que a nossa adoração a Deus seja um ato de rendição e não de exibição de nós mesmos. Nós não estamos aqui para nos exibir como igreja. Eu vejo muitas igrejas hoje em dia se preocupando com fazer um culto muito bonito, aquela coisa toda quase que profissional mesmo. E aí dizem: para Deus a gente tem que fazer o melhor. Também não estou pregando aqui que a gente tem que fazer tudo relaxado para Deus. Não, de jeito algum.
Nós temos sim que ensaiar, temos sim que nos preparar para o culto, temos sim que estar o tempo todo atentos para fazermos de forma que agrade ao Senhor as coisas. Nós devemos sim nos preocupar com isso. Porém, nós não podemos nos esquecer que nós não estamos aqui para nos exibir. A nossa preocupação não é aqueles que estão assistindo na internet, me acompanhando pela internet. Olha como que a igreja Presbiteriana da Vila Pinheiro é organizadinha. Não é essa a nossa preocupação. O que nós queremos é que todos quantos vierem aqui ou nos assistirem pela internet, entendam a seguinte verdade: essa igreja leva a sério que é louvar a Deus. Essa igreja leva a sério a adoração. Porque a adoração ela não é restrita somente a esse momento do culto. Aqui o culto a Deus ele tem um tempo para acabar, né? Mas a nossa postura diante de Deus tem que continuar o dia todo, o tempo todo, a semana toda. Isso é remissão. E por último, o terceiro convite que nós temos aqui, na palavra de Deus, nós somos convocados, convidados para adorar o Senhor, porque a adoração também é um ato de quebrantamento. Quebrantamento. Eu sei que na cultura popular aí fora, né? As pessoas, quando ouvem essa expressão quebrantamento, pensam em quebranto. Quebranto é feitiçaria, é superstição, não tem nada a ver. Quebrantamento aqui significa um coração diante de Deus, se quebrantando, se fazendo em pedaços na presença do Senhor, reconhecendo a sua pequenez diante da grandeza de Deus, humilhando-se perante a poderosa mão do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, exalte esse coração. Quebrantamento significa reconhecer o pecado. Observe o que diz o texto, a partir do verso 7, parte B, até o final, verso 11. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como nos dias de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração, que diz: povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. As palavras desses versos finais, do verso 7, parte B, até o verso 11, elas eram recitadas, até o verso 9, elas eram recitadas pelo dirigente da liturgia, lá no culto do Antigo Testamento, encorajando o povo a obedecer a Deus, porque Deus propositalmente havia abençoado o povo, havia conduzido o povo, protegido o povo, porém o povo havia desobedecido ao Senhor, o povo de Israel desobedeceu ao Senhor. Aqui na estrutura do Salmo, as palavras a partir do verso 7, parte B até o final, elas são ditas por Deus, mas quem fala ali é o dirigente do culto, que estava dirigindo o culto. Ele falava essas palavras como se fosse Deus falando, obviamente, não que o dirigente do culto ali estivesse usurpando a glória de Deus, não é isso, mas ele falava para o povo essas palavras que Deus havia dito, mostrando assim a seriedade e a severidade com que eles deveriam tratar esse assunto. Deus, o próprio Deus, estava lembrando o povo de que os seus antepassados, não obstante terem visto tantas maravilhas, tantas obras do Senhor, como diz o verso 9, não obstante terem recebido tantas bênçãos do Senhor, tantos livramentos, tantas vezes Deus socorreu o povo, apesar de tudo isso, o povo ainda se manteve duro, o povo se endureceu, o coração do povo se endureceu contra Deus, desobedeceu, foi incrédulo, provocou a ira de Deus, e Deus pesou a mão sobre o povo. Novamente nós vemos aqui
o estilo didático chamado Midrash. Novamente nós vemos o que Deus nos ordena fazer, primeiramente. No verso 7b até o versículo 9, nós vemos Deus mostrando para o povo que o povo deveria atender ao seu chamado e deveria ter uma atitude de quebrantamento em seu coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, não façam como fizeram os seus pais. Eu estava falando para o povo de Israel, não façam como os seus pais fizeram lá no deserto, me provocando a ira, me pondo à prova, me fazendo ficar irado contra eles. E eu derramei a minha ira sobre eles durante 40 anos. Por 40 anos eles ficaram vagueando, zigue-zagueando no deserto. Uma jornada que eles deveriam fazer em poucos meses, 3, 4 meses no máximo. Seria pelo menos 2 anos, porque o povo precisava ir para o Monte Sinai, receber os mandamentos. Deus estava formando o povo. Seria uma viagem de no máximo 2 anos, se transformou em 40 anos no deserto. E mais, a antiga geração, a geração mais velha, morreu. Eles ficaram 40 anos no deserto, esperando o último daquela primeira geração morrer. Somente a nova geração entrou em Canaã. E da velha geração só entrou Josué e Caleb, porque eles creram em Deus, eles se mantiveram fiéis ao Senhor quando o povo duvidou do Senhor. Estavam diante da terra de Canaã, os 12 espias voltaram e deram a seguinte notícia. 10 deles disseram o seguinte: olha, de fato a terra é boa, para carregar um cacho de uva precisa de 2 homens. Tão rica que é a terra mana leite e mel. É uma forma de dizer que a terra é muito rica, produzia muito. Só tem um porém: naquela terra tem gigantes, tem homens de grande estatura, e nós, aos nossos olhos, éramos como gafanhotos perante eles. É o que dá você deixar de contemplar a grandeza de Deus para ficar olhando para o tamanho dos seus problemas. Interessante que eles disseram: e nós nos víamos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Assim nós nos víamos como gafanhotos perante eles, tão grandes que eles eram. Mas Josué e Caleb disseram: olha, para com isso. Quem nos trouxe aqui foi o Senhor Deus. Pode ser gigante, quanto maior o pinheiro, maior o tombo, né, assim que se diz. Pode ser gigante, nosso Deus é maior. Vocês estão pensando no tamanho de gigante? Gente, a terra é rica, a terra é maravilhosa. Deus nos trouxe aqui. Por que nós vamos voltar para trás agora? Quem nos trouxe aqui não foi Deus? Por causa disso, por causa dessa incredulidade. Meus irmãos, nós não podemos brincar com isso. O espírito de incredulidade, quando eu falo espírito de incredulidade, não estou falando de demônio, estou falando aqui, essa atitude de incredulidade em nosso coração é tão ofensivo a Deus, é tão ofensivo ao Senhor, que Ele pesa a mão sobre os incrédulos. A incredulidade, ela atrasa a bênção de Deus na nossa vida. O povo de Israel, que deveria entrar em Canaã, ficou vagando 40 anos no deserto e nesse mesmo não se apossou da bênção. Por quê? Porque eles eram incrédulos. Só a nova geração que entrou. Deus nos ordena hoje, se ouvirdes a sua voz, se você ouvir a voz de Deus hoje, como? Através das Escrituras, através do Espírito Santo falando ao seu coração, não endureça o seu coração, não responda com incredulidade. Ah, mas será que isso é para mim? Será que Deus realmente pode me salvar? Será que realmente Deus pode perdoar os meus pecados? Eu pequei tanto, mas será que Deus realmente
me perdoa? O que começa com um simples questionamento, aparentando uma humildade, né? Logo se transforma numa perversa incredulidade. Deus não tem poder para me perdoar, não. Meus pecados são tão grandes, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, nem Deus me quer. Você está sendo incrédulo para com Deus. Vamos transformar isso de uma forma vamos colocar isso de uma forma mais prática para nós. Será que Deus me ama mesmo? Oh meu Deus, estou passando tanto problema na minha vida, tanta situação difícil. Não é um problema em cima do outro, é tristeza um em cima da outra, não tem sossego. Ah, Deus não me ama, coisa nenhuma. Ou então a pessoa diz assim: será que Deus me perdoou mesmo? Eu não me sinto perdoado por Deus. Eu tenho tantas mágoas no meu coração, tenho tanta culpa que eu carrego no passado. Será que Deus me ama mesmo? Se Ele me ama, Ele tem que provar, porque eu não me sinto amado por Deus. Olha a incredulidade, como ela é perversa. Em lugar algum nas Escrituras nós somos ordenados a nos sentir perdoados por Deus. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz: se eu confessar o meu pecado, Deus é fiel e justo para me perdoar o pecado e me purificar de toda injustiça. A Bíblia me mostra que eu tenho que saber que eu sou perdoado pela misericórdia de Deus. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, quebrante o seu coração. Peça a Deus que quebrante o seu coração, que esmiúce o seu coração, que fira a sua alma, que Ele faça ver o quão pecador você é, e que Ele faça correr para os braços de Jesus, e que Ele faça render-se aos pés de Jesus e clamando: Senhor, salva-me. A resposta que Deus espera do seu rebanho, que somos nós, é completamente diferente daquela resposta que Ele teve de Israel no deserto. Deus espera de nós uma resposta de fé. Sim, Senhor, eu sei que eu sou um miserável pecador, eu sei que jamais merecerei qualquer bênção do Senhor, mas eu sei que o Teu amor vai além de qualquer pecado meu, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sei que o Senhor tem poder para me perdoar. Eu sei que o Senhor tem poder não só para me perdoar, mas para me transformar. Sim, Senhor, eu creio. Eu creio. Observe o tom de urgência na frase. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor. Aqui é um tom de urgência. Não é para depois que você tem que deixar, não é para amanhã que você tem que fazer isso, é hoje. Hoje. Hoje é o tempo de salvação. Você sabe quanto tempo mais de vida você tem? Você espera para sua casa hoje, repousar, dormir e acordar amanhã cedo, não é mesmo? Você pode estar fazendo igual aquele homem lá da parábola que o Senhor Jesus contou. Os celeiros dele estavam abarrotados, a colheita tinha sido grande naquele ano. Ele tinha até que desmanchar os celeiros e construir os maiores ainda, para poder abrigar toda a colheita. Você pode estar financeiramente tranquilo, você pode estar esbanjando saúde, você pode estar tranquilo. Como diz aquela canção do grupo Logos, você pode estar sorrindo agora, mas quem sabe amanhã vai chorar. Pode ser que amanhã seja tarde demais. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
Não façam como fizeram tantos do passado. Deixaram para depois. Tarde demais. Tarde demais. Talvez você jovem está falando aí, bem, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a vida, pastor. A vida é curta, né, pastor? Tem que aproveitar a vida. Deixa eu aproveitar a vida primeiro, depois que por algum tempo aí eu vou me entregar ao Senhor Jesus e viverei feliz. Servirei ao Senhor Jesus. Quanto tempo de vida você ainda tem? Quanto tempo de vida você ainda tem? Aliás, uma coisa que a gente não tem é tempo, não é mesmo? Quantos anos de vida você tem? 30, 40, 50, 60? Não, você não tem. Você teve. Você teve. Você tem um dia de hoje só. Quantos anos você quer ter? 80, 90, 100, 110? Você não tem. Você tem o dia de hoje. A resposta tem que ser dada hoje. Quebrantamento é algo que você tem que pedir hoje, não é dieta de final de ano. A partir do dia 1º eu vou fazer dieta. A partir do dia 1º eu vou fazer regime. Aí final de ano sabe como é que é? Esse monte doce, esse monte de comida aí. A gente acaba dando uma escorregadinha, né? No dia 1º eu começo a minha dieta. Mas no dia 1º você esteve no hospital fazendo cateterismo. É hoje. O dia é hoje. A construção, do jeito que está no texto hebraico, pode ser traduzida assim a frase: hoje, quando a sua voz se fizer ouvir. Como que a voz de Deus está se fazendo ouvir nesse exato momento? Hoje, agora. Como? Através da palavra. Quantas vezes você já olhou no celular durante essa mensagem para ver a hora? Quantas vezes você deixou seu pensamento devagar por aí, pensando no amanhã, coisa? Quanto dessa mensagem você está retendo no seu coração? Hoje, quando a sua voz se fizer ouvir, quando a voz de Deus se fizer ouvir, e ela está se fazendo ouvir na pregação da palavra, desde a primeira oração desse culto, quem veio com alegria no coração para adorar o Senhor, quem está aqui com o espírito rendido, o coração rendido à presença de Deus, está ouvindo a voz dele desde o começo. Já foi confrontado numa oração, já foi confrontado numa leitura bíblica, já foi confrontado em um cântico, em um hino, e agora na palavra. Mas se você responder com incredulidade, ao sair daquela porta, a primeira coisa que você vai dizer é: quanto foi o jogo, o tal time? E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Arrumou o carro? Você vai conversar qualquer outra coisa, menos a pergunta. Hoje, Deus fez ouvir a sua voz. Você respondeu como? Como você respondeu? Que tal, ao terminar o culto, ao invés de conversarmos qualquer outra coisa, conversarmos sobre isso? Irmão, hoje Deus fez a voz dele se ouvir. Qual a resposta que você deu à voz de Deus hoje? Qual a resposta que você deu? Qual?
O que nós devemos saber sobre Deus? Deus quer que nós respondamos com fé ao chamado dele. O que nós devemos saber sobre Deus? Que Deus é um Deus que não leva em brincadeira quando alguém zomba do nome dele. Que Deus não trata com banalidade aqueles que são incrédulos à sua voz. 40 anos Israel esteve no deserto, padeceu. Precisamos saber que o pecado não só adia a bênção de Deus, como também provoca a ira de Deus e o zelo dele, pelos quais ele pode nos punir severamente. Israel perambulou por 40 anos no deserto, sendo severamente castigado por Deus. Nosso deserto hoje é a nossa vida aqui, porque a nossa Canaã é os céus. Como é que nós vamos atravessar essa vida? Perambulando de um lado para outro, sendo açoitados por Deus o tempo todo por causa da nossa incredulidade, ou o tempo todo respondendo ao Senhor com quebrantamento? Em Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao capítulo 4, versículo 13, essa expressão, hoje se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração, aparece várias vezes. Esse trecho do Salmo 95 aparece nesse trecho da carta aos Hebreus várias vezes, aplicado à igreja de Cristo. Hoje nós somos a igreja de Cristo e ela, a igreja da nova aliança, e Deus está aplicando essas mesmas verdades ao nosso coração. Pastor, mas então eu já sou crente em Cristo Jesus, eu já respondi ao Senhor com fé, e eu creio no Senhor Jesus, eu já sou salvo, então isso aqui não é mais para mim. Claro que é, meu irmão, quebrantamento é algo constante e diário na nossa vida. Não há um dia sequer que nós não temos que nos quebrantar diante do Senhor, nos humilhar na presença dEle, reconhecer que somos pecadores e que somos totalmente dependentes dEle. Não há um dia sequer que nós podemos encostar a nossa cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, muito obrigado, porque no dia de hoje eu não pequei contra o Senhor em momento algum. Pronto, acabei de pecar, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, e é Deus quem diz que somos pecadores. E se eu nego que eu sou um pecador, eu estou chamando Deus de mentiroso. Olha só a gravidade do pecado. Então não há um dia sequer que o verdadeiro crente não tenha necessidade de quebrantar o seu coração na presença de Deus. Cito novamente o Wesley, que diz assim: a palavra de Deus é parte essencial da adoração cristã, especialmente numa época como a nossa, na qual a inovação do culto é algo tão comum. As pessoas estão introduzindo tantas coisas esquisitas no culto a Deus, inventando tanta coisa que Deus não mandou ter, e as pessoas estão inventando coisas. A palavra de Deus tem sido substituída, a teologia tem sido substituída pelas novidades que o homem tem inventado. Ouvir e atentar para a palavra de Deus deve ser a prática mais fundamental em nossa adoração, seja ela particular ou comunitária, a fim de que prestemos um culto verdadeiramente cristão ao Senhor. Nós temos que aprender a prestar ouvidos, prestar atenção à palavra de Deus. Mas no culto a Deus dá uma sede no povo, né? Dá uma vontade doida de ir no banheiro. Não há, eu não posso sair daqui agora, eu não posso perder. Eu tenho que ouvir cada palavra. Eu quero beber de cada palavra. A sede que eu quero ter aqui agora é da palavra de Deus. A necessidade que eu tenho que atender agora aqui é a necessidade do meu coração na presença de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Mas não, irmãos, parece que ataca de formiga na gente. A gente não aguenta, a gente fica levantando, saindo, andando e vai e vem. Você não é formiga no banco, é formiga na cabeça, né? A gente fica formigando os pensamentos, vai para um lado, vai para outro.
e não atenta ao que Deus diz. Hoje, se você ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, quebrante o seu coração na presença de Deus, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão ao Senhor, peça a Ele que enche o seu coração de fé, creia no Senhor, creia na palavra dEle. Queremos que Deus ouça a nossa voz, não é mesmo? Quando a gente ora ao Senhor, Senhor, ouça a minha oração. Mas pouco damos atenção a Deus quando Ele fala. Que relacionamento pode se fortalecer dessa forma? Pode ver, sempre que um casal está passando por problemas, você pode ver isso. É um que fala demais e o outro fala de menos. O que fala de menos finge que está ouvindo o que fala demais. E o que fala demais sabe que o outro está fingindo. Não tem casamento que aguente. Da mesma forma com Deus. Eu quero que Deus me ouça, mas quando é para eu ouvir Deus falar, qualquer coisa desvia a minha atenção. Qualquer coisa me tira da presença de Deus. Isso mostra o valor que Deus tem para mim. Isso mostra o quanto Deus é ou não importante para mim. Encerra aqui, irmãos, lembrando que nós não podemos esquecer que a promessa do Espírito Santo para nós, de transformar o nosso coração, de vivificar a nossa alma, está totalmente atrelada à sua palavra. O Espírito Santo não age sem a palavra de Deus. Ele não age sem a palavra de Deus. A ferramenta que o Espírito Santo usa para transformar o coração é a palavra de Deus. Não há conversão verdadeira se a pessoa não ouviu o verdadeiro Evangelho. Ela se converteu a alguma coisa, mas não a Cristo Jesus. Se converteu a alguma coisa, mas não ao Evangelho. A verdadeira conversão, ela é fruto da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser explanada, a palavra de Deus tem que ser aplicada ao coração da pessoa. Isso que faz é o Espírito Santo. Se nos falta alegria para louvar a Deus, é porque estamos cheios de nós mesmos. Estamos cheios de nós mesmos. E se estamos cheios de nós mesmos, que destronemos o nosso eu. Há um rei em nosso coração, e esse rei é o nosso eu. Destronemos esse rei e entreguemos a Deus o nosso coração, para que Deus seja o rei do nosso coração. Submetamos-nos à palavra de Deus, com a qual o Espírito Santo moldará o nosso coração. Que possamos entender o quanto antes que não há atividade mais honrosa para nós do que louvar a Deus, e que não há necessidade maior para nós do que nos alegrarmos no Senhor. Deus assim nos abençoe.